O estuprador vagabundo tem que entender uma coisa. O Wagner sempre bate nessa tecla que é para não ter... A gente sempre fala que é para não ter dúvida. Mexer com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E aí não adianta vir com papinho de paixão, que é amor, que ela deu em cima de mim primeiro. Porque criança não tem namorado. Não tem. Segundo, porque é crime e ponto final. Mas foi nessa onda aí, gente, que um monstro foi lá, iludiu a prima da esposa, violentou a menina dos 11, presta atenção, dos 11 aos 13 anos. E tem outras vítimas na lista desse estrume humano. Põe o Rodrigo Lemes aqui na tela. Ele começa a erotizar a criança ainda, porque com 11 anos de idade... Isso nunca aconteceu. Mas ele vai negar, é um direito dele, ele não precisa produzir prova contra ele, mas as provas que nós temos contra ele são muito fortes. A acusação é grave, abuso de vulnerável. A vítima, uma prima que hoje tem 13 anos. Só que a violência começou quando ela tinha 11 anos. Nessa situação, ela é tão adolescente, ainda tão imatura, que ela acreditava que estava tendo um relacionamento amoroso. Então tinha da parte dela um envolvimento. Quando ela começa o relato, ela nem está preocupada. Depois que ela começa a perceber que alguma coisa poderia prejudicá-lo e ainda tenta defendê-lo. Os abusos só foram descobertos porque a mãe foi verificar uma rede social da filha e, olhando as conversas, ela viu as mensagens que os dois trocaram, inclusive fotos pornográficas. Se ela não tivesse tido cuidado de checar o celular da filha, talvez não tivesse descoberto esse caso. Então ela foi olhar o site de mensagens da adolescente, que só tem 13 anos, e viu uma conversa bem suspeita entre ela e um primo, ou esposo de uma prima, na verdade. E quando foi apertar a menina ali para que ela contasse a verdade, então ela conta que já mantinha relações sexuais com esse esposo da prima desde que tinha 11 anos de idade. Quando o crime foi descoberto, no primeiro momento, para a mãe, a menina negou. Só que durante uma conversa, ela acabou assumindo que estava se relacionando com o primo. Aqui na delegacia, durante o depoimento, ela deu detalhes de tudo o que acontecia entre ela e ele. O relato dela é muito real, ela tem uma memória muito boa, então ela conta fatos locais e ela descreve as cenas de sexo que teve com ele, o que torna o relato dela muito importante. Tudo mentira. Tudo mentira? Tudo mentira. Por que você acha que está sendo acusado? Não sei, falar a verdade, não sei. Só sei dizer que nunca fiz isso. Isso nunca aconteceu. Você nunca se aproximou dela? Teve um contato mais íntimo? Não. Aproximar, a gente sempre estava junto, perto um do outro, mas nessa parte de intimidade, nunca. Nunca manteve relação com ela? Nunca. Sim, ele a seduziu, como a gente costuma dizer, né? E ela passou a se envolver com ele, aceitou essa corte, esse namoro, esse suposto namoro, e passou a ter relações sexuais. E interessante que existe a mesma coisa com outra adolescente. E na situação da outra adolescente, a família não acreditou. Contou o que ele tinha feito e a família acabou acobertando. Agora nós é que vamos buscar todas as informações para que ele responda também por outro estupro. A outra vítima tinha 11 anos de idade e a família não acreditou porque o vínculo era muito próximo. E isso é muito real em estupro intrafamiliar. Essas relações de estupro dentro da família vai acontecer isso. Os adultos acabam não acreditando no relato das crianças e, para não prejudicá-lo, acabam acobertando essas situações, infelizmente. E essa não é a primeira vez que você é acusado de um crime tão grave, né? Dizem eles, né? Há alguns anos você foi acusado também de ter violentado uma outra menina da mesma idade. Pois é. Eles falam isso, né? Mas a pura verdade é que isso nunca aconteceu. Mas ele vai negar, é um direito dele, ele não precisa produzir prova contra ele, mas as provas que nós temos contra ele são muito fortes. O suspeito foi preso durante cumprimento de mandado de prisão. Depois que ele deu entrada aqui na 6ª DP, os agentes identificaram mais 2 vítimas.
O depoimento da garota é muito contundente, as informações que ela traz também. E nós começamos agora a conferir as outras histórias. Já apareceram pelo menos mais 2 vítimas que têm relatos muito semelhantes dessa prática aí, desse sexo dele. Ele só tem 28 anos, mas as adolescentes são crianças ainda, sequer são adolescentes, porque ele inicia a relação sexual com elas com 11 anos de idade. Tudo que a polícia já apurou vai contra o seu argumento. Eu não posso fazer mais nada, né? A minha opinião dele, no caso eu falei, o meu laudo todo certinho, porque eu nunca fiz nada disso. Ele começa a erotizar a adolescente, né? A criança ainda, porque com 11 anos de idade. Então hoje a família com certeza vai ter um trabalho para realmente levá-la em psicólogo, para ela entender o que aconteceu com ela. Preso, ele fica agora à disposição da justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo.